Saúde a todos, que a paz do Eterno seja em nosso coração. Agradecemos ao Eterno por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui compartilhando da sua lei, dos seus mandamentos, da sua instrução, que nos guia para um caminho de retidão. Nessa oportunidade eu gostaria de estar compartilhando, fundamentado na ressurreição do Messias e proferindo sobre a primeira e segunda ressurreição, compreendendo que pela morte e ressurreição do Mashiach, do Messias, nós temos o direito de alcançarmos a vida eterna. Todo aquele que se aproxima e crê em Jesus, o Messias, caminhando, observando a lei de Deus, os mandamentos, caminhará para um caminho de alcance da vida eterna. E nisso, compreendendo as palavras dos profetas, como também as revelações, a qual o Eterno deu para os apóstolos, dentro do contexto de Apocalipse, de João na ilha de Patmos, e vamos observar todo esse contexto da ressurreição, demonstrando que o homem é mortal, o homem é a soma do corpo, a matéria, mais o fôlego de vida, o hálito, o espírito, a qual o Eterno tem colocado em nós e tem renovado em cada manhã, e isso resulta em uma alma vivente. Mediante ao momento da morte, esse espírito, esse fôlego, ele é retirado, e o homem dorme no pó da terra e aguarda, sendo para a salvação a primeira ressurreição ou para a condenação a segunda ressurreição. Esta é a visão bíblica que demonstra que todo aquele que se lança e que abraça a fé mediante a Jesus, nosso Messias, tem o direito de alcançar a vida eterna, receberá um corpo glorificado, um corpo transformado. Mas todos aqueles que rejeitam a lei de Deus, a palavra do Eterno, o que os profetas proferiram, o que Jesus, o Messias, veio trazer, confirmando a lei e os profetas, mediante a nova aliança, estes terão um fim de destruição, a segunda morte, o Guiena, a qual Jesus proferiu para os discípulos, como também tinha se fundamentado no contexto judaico. E nisso vamos observar que a salvação está aberta para todo aquele que deseja buscar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos patriarcas, o Deus a qual Paulo também proferiu em seu testemunho diante dos seus irmãos israelitas, dizendo: eu creio no Deus dos nossos antepassados e confirmo e zelo pela lei dos profetas e tudo quanto eles proferiram. Eu confirmo a lei e os profetas, a Torá e os profetas, e sigo o caminho que diz respeito ao que o Messias Jesus veio trazer. Então, compreendendo o contexto pela ressurreição do Messias, que se trata dentro de 1 Coríntios capítulo 15, compreendendo as duas ressurreições que terão um período de espaço de 1000 anos uma da outra, compreendendo o que Daniel também proferiu e sabendo que a nossa redenção, a nossa esperança desse corpo corruptível, desse corpo tomado pelas enfermidades, esse corpo mortal, na ressurreição seremos transformados e estaremos para sempre com o Eterno. Aqui em Apocalipse capítulo 20, nosso primeiro texto, vai estar mencionando sobre o momento que Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com o Messias, com Cristo, e proferindo esse momento, e também vai estar falando sobre a primeira ressurreição. Verso 1: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as vidas, as almas, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem,
e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo, com Messias, durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão os sacerdotes de Deus e do Messias e reinarão com ele 1000 anos. O Messias retorna. No ápice da grande batalha do Armagedon, as nações contra Israel, e nesse grande momento da volta do Messias, a qual ele vai estar pisando no Monte das Oliveiras, dando fim a essa grande batalha e também trazendo a redenção para Israel, acontece o ajuntamento dos salvos ao soar da 7ª e última trombeta, o arrebatamento, e nesse momento, primeiramente, os que morreram no Messias, que estão dormindo no pó da terra, despertarão na primeira ressurreição e se levantarão da sepultura, e os que estiverem vivos, que receberam a palavra do Messias, mediante a vida eterna, terão os seus corpos transformados num abrir e fechar de olhos. Esta primeira ressurreição é para os salvos. Esta primeira ressurreição é para aqueles que abrem o coração para compreender a lei de Deus e buscam obedecer os seus mandamentos. Aquele que participa dessa primeira ressurreição serão os sacerdotes de Deus e reinarão com o Messias o milênio, os 1000 anos, e posteriormente adentrarão no novo céu e na nova terra, a santa cidade que descerá, a nova Jerusalém. Importante frisar que no momento da primeira ressurreição, que nós vamos compreender o texto de 1 Coríntios 15, no momento de receber a imortalidade, no momento de receber o corpo incorruptível, incontaminável, no momento do arrebatamento, no ajuntamento, quando o Messias está retornando sob as nuvens com grande poder e grande glória, como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, todo olho verá de uma forma visível, poderosa, tremenda. O momento do ajuntamento acontece, o arrebatamento dos santos e primeiramente aqueles que dormiram no Senhor, que já descansam no pó da terra, e despertarão e serão ressuscitados. Os que participam da primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é o Guiena, é o lago de fogo, é a destruição eterna. Todo aquele que rejeita a lei de Deus, a palavra de Deus, rejeita o profeta a qual o Eterno enviou, como ele proferiu para Moisés, e foi descrito em Deuteronômio 18, que o Eterno suscitaria um profeta semelhante a Moshe, semelhante a Moisés, e todo aquele que não ouvisse as palavras desse profeta, que o próprio Eterno colocaria nos seus lábios, o Senhor iria requerer deste. E nisso nós compreendemos que Jesus, o Messias, é este profeta, é esse Messias, é o enviado de Deus, é o Filho de Deus. Ele veio trazer a palavra da nova aliança, e todo aquele que rejeita a palavra do Messias, de Jesus, o nosso Salvador, também entra em processo de condenação. Todo aquele que rejeita a palavra a qual Jesus, o Messias, veio trazer, que são palavras de vida eterna, são palavras de salvação. Todo aquele que rejeita esta palavra profética, essa boa mensagem, como também ignorando as palavras que Jesus proferiu, que aquele que ama Ele, ama o Pai, guarda os seus mandamentos. Todos aqueles que rejeitaram e todos aqueles que estão rejeitando nos dias atuais e todos aqueles que rejeitarão a palavra do Eterno pelo Messias irão padecer a segunda morte. Segunda morte, o lago de fogo, o Guiena, aonde serão primeiramente julgados no juízo final e lançados para a destruição eterna. Da mesma forma que Sodoma e Gomorra sofreu a pena do fogo eterno, também os ímpios que rejeitam a lei de Deus padecerão a destruição do fogo eterno, perdendo completamente a existência, para nunca mais
estar na presença de Deus, e da mesma forma como está em 1 Coríntios 15, que o último inimigo a ser destruído é a morte. A própria morte será destruída. Ela será destruída por último, no final, porque ela é o instrumento do Eterno para dar a penalidade sobre os ímpios, sobre o próprio Satanás, sobre aqueles que ignoraram a lei de Deus. E no final de tudo, a morte será destruída. O ímpio não é o último inimigo a ser destruído. O ímpio, ele padecerá a destruição da segunda morte, da morte eterna, como está em Malaquias capítulo 4, será como cinza. E nós observamos também no Salmo 1, mediante que o ímpio não subsistirá na congregação do justo, não se manterá em existência, e nisso há o cumprimento da segunda morte. Jesus utilizou o vale de Regnon, a qual era um local, um lixo, à parte de Jerusalém, onde os corpos eram incinerados, eram queimados com enxofre, e ali jogavam cadáveres de animais, lançavam cadáveres de pessoas mortas, e ali eram destruídos nesse vale de Regnon. E nisso nós observamos que Jesus utiliza 10 fundamentos para expressar sobre o lago de fogo, a qual ele apresentou, e também João ratifica aqui em Apocalipse. Então nós observamos que Jesus está utilizando do que os judeus, do que Israel tinha conhecimento, onde os cadáveres eram destruídos pelo fogo, pelo enxofre, eram incinerados, e da mesma forma Jesus veio utilizar dessa ilustração para falar sobre o Guiena. Quando nós observamos a palavra Sheol, Hades, muito transliterado na nossa Bíblia como inferno, temos que observar, muito importante observar o original, que muitas das vezes não está dizendo diretamente o juízo final de todos os ímpios, mediante o lago de fogo. Dentro do contexto de Sheol, como foi dito que a alma do Messias não ficaria no Sheol ou no inferno, quer dizer sepultura, local onde todos os homens dormem no pó da terra. Da mesma forma, o Messias ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra como cumprimento do sinal de Jonas, mas ressuscitou sendo a primícia dos que dormem, sendo primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro para a ressurreição da vida eterna. Ele é o primogênito dentre os mortos. Então, compreendendo, Geena, Sheol Hades e Sheol diz respeito à sepultura, mas quando Jesus utiliza, e nós observando no contexto original a palavra Geena, ele está dizendo respeito à destruição no finais dos tempos de todos os ímpios, como os cadáveres eram destruídos, incinerados no vale de Regnon, da mesma forma no Geena também a destruição de todos os ímpios serão aplicadas pelo juízo de Deus. Então, frisando muito essas 3 palavras, se a gente observar também nos Salmos, observamos muito Sheol, falando sobre sepultura, falando sobre Hades, e compreendendo esse contexto bíblico, que Sheol e Hades significa sepultura, mas quando nós observamos o contexto original de Geena, diz respeito à destruição de todos aqueles que se rebelarem, se levantarem e serem rebeldes à vontade de Deus e rejeitarem a palavra do Messias. Então aqui no verso 6 está dizendo: bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. Quem vai ter parte na primeira ressurreição? Os salvos, na volta do Mashiach, na volta do Messias, no arrebatamento, ao soar da última trombeta, os mortos irão despertar. Aqueles que passam pela primeira ressurreição, sobre eles não terá poder a segunda morte, não irão padecer a segunda morte, não serão conduzidos para a condenação, mas serão sacerdotes de Deus, exercerão o papel sacerdotal e reinarão com o Messias por 1000 anos. Então, frisando, é nesse momento importante frisar que somente aqueles que passam pela primeira ressurreição é que receberão um corpo incorruptível. O ímpio, aquele que rejeita a lei de Deus, ele não irá ressuscitar num corpo
incorruptível, imaterial, que irá suportar a eternidade. Ele irá se ressuscitar no corpo mortal para padecer o juízo de Deus, para ser lançado no Guiena e receber a segunda morte, a destruição de todas as coisas. E nisso nós compreendemos dentro da palavra do Eterno, mas aquele que passa pela primeira ressurreição, o salvo recebe o direito da vida eterna, recebe a promessa do corpo incorruptível, transformado para viver eternamente com o Eterno. Caminhando, nós observamos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, é um capítulo bem extenso, tem muito assunto sobre a ressurreição, e nós observamos que Paulo trata isso de uma forma muito especial, mas não temos tempo para ler todos os versos, mas podemos observar alguns, aonde ele está apresentando a ressurreição do Messias, e pela ressurreição do Messias nós temos direito à vida eterna. Aqui no verso 19 ele diz, 1 Coríntios 15, se esperamos no Messias só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens, mas agora o Messias ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias. O que é a primícia? Primeiro fruto, o primogênito, primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, veio por Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, no Messias, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, a ressurreição do Messias, depois os que são do Messias na sua vinda. E aqui diz respeito ao despertar do soar da última trombeta, aqueles que dormem no Senhor irão ressuscitar, como também os vivos serão transformados. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força. O Messias retornará e subjugará, e será aniquilado todo império e potestade e força. As nações irão entregar, terão que se render ao reinado do Messias. E aqui nós observamos que no final de tudo, na consumação de todas as coisas, o Messias irá aniquilar todo império, de toda potestade e toda a força. Tudo aquilo que se opõe à vontade do Messias como inimigo, não aceitando a redenção, como os ímpios, a qual rejeitam e rejeitarão a lei de Deus, desobedecendo os mandamentos, serão aniquilados todo império, potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo que vai ser destruído, que vai ser aniquilado, será a morte. Primeiramente, os ímpios serão destruídos. O Eterno irá dar a sentença de juízo, de condenação. E observando o contexto da palavra dos profetas, observando também que anjos serão julgados. Anjos se apresentarão diante do Eterno para serem julgados. Os ímpios serão julgados, serão levados e padecerão a morte eterna, que é a segunda morte, que são consequências eternas. Não haverá reversão, não haverá possibilidade de retorno, haverá aplicação da segunda morte, a morte eterna. Mas aqui no verso 50, Paulo trata sobre o momento do arrebatamento que nós proferimos, que na volta do Messias, sobre a grande batalha do Armagedon, o momento do ajuntamento, do arrebatamento para encontrar o Messias nos ares, esse momento tão importante e glorioso, e é nesse instante que os que dormem no Senhor despertarão na primeira ressurreição e os vivos terão os seus corpos transformados. Verso 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados,
porque convém que isso, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal, o que é mortal? Nós somos mortais, nós não temos uma alma imortal, não somos imortais, nós receberemos a imortalidade na volta do Messias, porque isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aquele que passar pela primeira ressurreição, aquele que for transformado nesse soar da última trombeta, que nós observamos em Apocalipse capítulo 11, que é a sétima e última trombeta, quando os reinos do mundo se tornarão do Messias. Quem passar pela primeira ressurreição, ao momento de transformação da volta de Jesus, a morte não terá poder, mas será tragada pela vitória. Aquele que passa pela primeira ressurreição será sacerdote de Deus e não sofrerá o dano da segunda morte. E nisso nós vamos observando as palavras a qual o apóstolo Paulo apresentou, fundamentado nas palavras dos profetas e também do que Jesus, o Messias, foi a revelação completa para João do Apocalipse. Aqui em Jó, capítulo 14, vemos algo sobre a mortalidade humana do homem. No verso 10 do capítulo 14 de Jó diz: mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, saindo o fôlego de vida. Aonde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem se erguerá do seu sono. O homem dessa sepultura, como foi dito pelo salmista: quem te louvará na sepultura? Ninguém pode louvar o Eterno na sepultura. O homem na sepultura entra no estado de inconsciência, dorme no pó da terra, irá só despertar ao momento da ressurreição. Aqueles que passarão pela primeira ressurreição na volta do Messias, e os ímpios que rejeitaram a lei de Deus ressuscitarão não na primeira ressurreição, mas 1000 anos após, ao findar do milênio, para o juízo final. E aqui Jó profere dizer: assim o homem se deita, dorme no pó da terra e não se levanta até que não haja mais céus. Não acordará e nem se erguerá do seu sono. Ele só irá se despertar quando não houver mais céus. E aqui nós observamos na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, que no momento da volta do Messias, o céu se passará. E é nesse instante a qual aqueles que passarão pela primeira ressurreição despertarão do sono da morte para estar com o Messias no seu reino. E posteriormente, 1000 anos após, aqueles que não receberam a aliança, a herança da vida eterna, despertarão para o grande juízo final. Todos prestarão contas diante daquele trono branco. Todos terão que prestar conta das suas palavras, da sua atitude, das suas ações, das suas concupiscências, dos seus desejos, do seu desvio da lei de Deus. Terão que prestar conta diante do livro da vida que será aberto, o livro das obras. Tudo está registrado diante do Eterno. Os pensamentos, as atitudes do coração, todos serão julgados e receberão o juízo pelo fato de ter rejeitado a ouvir o profeta a qual o Eterno enviou, o Messias, Jesus, e irão padecer a segunda morte. Aqui em Salmos, capítulo 6, verso 5 diz: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Na sepultura ninguém pode louvar o Eterno. Quem pode louvar o Eterno, agradecer ao Eterno, são eu e você que estamos vivos. Temos o hálito, o fôlego de vida, somos uma alma vivente, podemos louvar. Esse é o tempo de louvarmos ao Eterno, esse é o tempo de obedecermos ao Eterno, esse é o tempo de nos convertermos à lei de Deus, para que nós possamos ter a herança e o direito da vida eterna. Vamos caminhando
as palavras dos profetas. Em Ezequiel, observando o capítulo 37, que diz respeito à restauração de Israel, e observamos esse levantar, esse mover de Deus, aonde o Eterno, de uma noite para um dia, uma nação se solidificou. Cumprimento de Ezequiel 37, a restauração, o levantar da nação de Israel, que nós observamos em 1948, em confirmação em 1967, tomando Jerusalém, tomando Jerusalém, a cidade do grande rei, do rei Davi, cidade do Messias, e nisso nós vemos cumprimento dessa profecia de Ezequiel 37, a restauração de Israel. Mas chama atenção para dois versos, verso 13, verso 14, onde o profeta estava observando ossos se levantando, nervos sendo colocados, formando um grande exército, aquilo que estava sem vida sendo ressuscitado. E aqui diz respeito muito, e podemos aplicar de uma forma paralela ao momento da ressurreição, que o Eterno diz no verso 13: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor, o Eterno. O momento de sair das sepulturas. Israel se levantou como uma grande nação, aproximadamente hoje com seus 70 anos, mas compreendemos também, no momento da volta do Messias, aqueles que dormem no pó da terra irão despertar, salvos para a primeira ressurreição, e aqueles que rejeitaram a lei de Deus para a segunda ressurreição diante do trono branco. Em Daniel capítulo 12 vai revelar muito sobre esse momento da aflição de Jacó, que é o grande Amargedon, a grande batalha, e também o momento da ressurreição. Verso 1, Daniel 12: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livra-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. A palavra profética aqui de Daniel demonstra muito esse momento da volta do Messias, da aflição de Jacó, a grande batalha, o Amargedon, o momento do despertar daqueles que estão dormindo. A morte é chamada de um sono, sem consciência, um momento de dormência até a ressurreição. Mas no momento da volta do Messias, aqueles que passarão pela primeira ressurreição irão se levantar para a ressurreição, para a vida. Mas aqueles que não participarem da primeira ressurreição irão levantar na segunda para a vergonha e desprezo eterno. E quando ele fala que os entendidos irão resplandecer como o resplendor do firmamento, é o momento dos corpos transformados, os corpos glorificados. E os que muito ensinam a justiça refugirão com as estrelas sempre eternamente. No último verso, é muito importante o verso 13, que o Eterno disse para Daniel, proferindo para ele que a profecia era para muitos dias, mas que ele deveria repousar, dormir no pó da terra, que ele iria morrer, mas no finais dos dias ele iria se levantar, iria despertar para a ressurreição. E é isso que ocorrerá na volta do Messias, quando ele retornar para dar galardão a todos os profetas. Todos os profetas estão dormindo no pó da terra, aguardando a ressurreição. Moisés, Elias, Enoque, todos os profetas, Ezequiel, Jeremias, todos estão aguardando a ressurreição. Verso 13: tu, porém, vai até o fim da sua vida, porque repousarás e estarás na tua sorte, estará na ressurreição no fim dos dias. A promessa qual o Eterno
fez para Daniel, grande profeta Daniel, a qual dormiu no pó da terra, mas despertará no momento da ressurreição. Malaquias capítulo 4 diz respeito ao grande momento da aplicação sobre os ímpios. A profecia diz, porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros dos cevadouros, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. A aplicação, o grande dia aonde os ímpios serão abrasados, no Guiena, serão feitos como palhas, serão feitos como cinzas debaixo dos justos. Mas para aquele que se lançou na vida, na grande aliança para a vida eterna, nascerá o sol da justiça. Será um grande dia de juízo sobre as nações, será um grande dia de juízo no grande trono branco para aqueles que rejeitaram, mas para os salvos, para os justos, para aqueles que ouviram a palavra do Eterno, para aqueles que abriram o coração, que permitiu o poder de Deus, o Espírito Santo, realizar a obra de regeneração na minha e na tua vida, irá resplandecer o sol da justiça, e nós estaremos juntamente com o Eterno, como reis e sacerdotes, reinando sobre a terra. A grande promessa do Messias, todo o contexto está dentro dos profetas, dos apóstolos e nas palavras do Messias, de Jesus, a qual aqui em Lucas capítulo 11, no verso 26, ele profere que o mesmo sinal de Jonas ocorreria com o Filho do Homem. Da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, da mesma forma o Messias também ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E é mediante esse sinal, que é o sinal da ressurreição, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, que pela ressurreição do Messias nós temos direito à ressurreição e à vida eterna. Verso 29 de Lucas 11, ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Esse sinal diz respeito ao sinal da ressurreição. Os 3 dias e 3 noites, ao qual o Messias ficou no seio da terra, também demonstrou para aqueles que recebem a palavra de regeneração, de transformação, compreender que esse é o grande sinal da nossa redenção. A ressurreição do Messias é o que nos dá direito para a vida eterna. João capítulo 3, dentro do contexto, grande texto áureo da Bíblia Sagrada, que é compreendido, aonde Jesus diz para Nicodemos, para aquele príncipe dos judeus, ora, verso 13, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que recebe o Messias, aquele que aceita o propósito de viver conforme os mandamentos que o Messias veio proferir dos profetas e que os apóstolos vieram dar continuidade. Aquele que crê no Messias não irá perecer, mas receberá a vida eterna. Agora, aquele que não recebe, não aceita a vida eterna, irá perecer a segunda morte, porque todo aquele
que nele crê não irá perecer, mas tem a vida eterna. Mas da mesma forma, aquele que rejeita o Messias, automaticamente está rejeitando a vida eterna, está rejeitando o corpo glorificado, incorruptível, transformado, e está escolhendo um caminho de destruição, um caminho de juízo, um caminho da segunda morte. Através do grande amor de Deus, que está estendido para toda a humanidade, o grande amor de Deus, através de Jesus, o Messias, o Salvador, o amor está extenso, está estendido para que todos nós possamos buscar e compreender que Deus nos ama e deseja que nós estejamos no seu reino juntamente com Ele. João capítulo 5, palavras do Cristo, palavras do Messias, de Jesus, que ele diz respeito ao momento da ressurreição. E se nós formos fazer um paralelo com o texto que nós lemos lá de Daniel, capítulo 12, falando daqueles que se levantarão para a vida eterna e outros para o desprezo eterno, da mesma forma as palavras do Messias de Jesus está fundamentado no contexto de Daniel, verso 28, capítulo 5 de João. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Há duas ressurreições: ressurreição da vida, ressurreição da condenação. A primeira ressurreição para os santos, para os salvos, e a segunda ressurreição será de condenação. Nisso nós vamos compreendendo as palavras proféticas, entendendo que esse é o tempo oportuno para nós escolhermos servirmos ao Eterno, fazermos a vontade de Deus através do Messias, através de Jesus, para que nós possamos alcançar essa tão grande redenção. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo trata sobre aqueles que dormem no Senhor, consolando aqueles que estavam chorando pelos seus mortos, pelos seus familiares, pelos seus irmãos e sua comunidade. Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, a primeira ressurreição dos que dormiram no Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, ajuntados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O momento do arrebatamento, o momento do soar da última trombeta, o momento de alarido. Alarido significa barulho. Será um grande dia tremendo de barulho, um grande dia de movimento no céu se passando, cumprimento. O grande momento da ressurreição é o instante aonde o Messias retorna para estabelecer o seu reino sobre a terra. Aqui Paulo trata sobre a morte como um sono. Os que dormem no Senhor despertarão, como também o Messias proferiu lá em João capítulo 5, que aqueles que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Da mesma forma que Lázaro, que estava dentro do sepulcro, como uma alma morta, que estava sem vida, o fôlego tinha sido retirado. Quando o Messias disse: Lázaro, sai para fora, o espírito, o ruach, o fôlego de vida voltou, e Lázaro, que estava dentro da sepultura, despertou e saiu para fora. Da mesma forma, os salvos da primeira ressurreição ouvirão o soar da última trombeta. Ao tocar a trombeta de Deus, ouvirão a voz do Messias e sairão para fora. Em 2 Pedro, caminhando para os textos finais aqui do nosso estudo, nós vemos
dentro do que nós lemos em Jó, aqui Pedro trata no capítulo 3 da sua segunda carta sobre o momento da volta do Messias. Aqui no verso 7 ele dá prosseguimento. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Essa terra será restaurada pelo fogo, não destruída, restaurada para o reinado milenário de Cristo, como está na profecia também de Sofonias 3, capítulo 8, que a terra passará pelo fogo do zelo do Eterno. Não para destruição, mas para a restauração de todas as coisas para o reinado do Messias. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus se passarão com grande estrondo. O céu vai se passar. A palavra que Jó proferiu em Jó capítulo 14, verso 12, que os mortos não iriam despertar até que o céu se passasse, até que o céu não existisse. É esse momento, a volta do Messias. O grande dia do Senhor, a volta do Senhor Jesus Cristo sobre as nuvens, com grande poder, grande glória, o momento de descer sobre o Monte das Oliveiras, para dar fim à grande batalha, o ajuntamento, o arrebatamento, e como também o seu reinado milenário, no qual os céus se passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E aqui nós observamos, havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Devemos ser santos, devemos ter piedade, aguardando e apressando-vos a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, aonde habita a justiça. E aqui nós observamos o grande momento da volta do Messias, um grande dia, um grande momento especial, aonde ocorre a ressurreição, transformação, aonde também o Messias estabelecerá o seu reinado, o seu reino, aonde nós observamos dentro do texto de Apocalipse 20, que Satanás será preso nesse período para não negar as nações, mas estará aprisionado nesse período de 1000 anos. Caminhando para a nossa finalização, observamos aqui em Apocalipse capítulo 1, que João observa o Messias ressurreto, o Messias ressuscitado. Verso 12: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito como um cinto de ouro. Aqui nós vemos João tendo a visão do Messias ressuscitado como sumo sacerdote. No verso 17 ele diz: E quando eu o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Tenho a chave da morte e daqueles que estão dormindo na sepultura. E pela palavra do Messias, os salvos despertarão para a ressurreição da vida eterna. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é a primícia dos que dormem, ele é o primogênito dentre os mortos, e pela sua ressurreição temos o direito também da vida eterna. A última trombeta, a qual o apóstolo Paulo trata em 1 Coríntios 15, em sequência do verso 51, é a 7ª última trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grande voz que dizia:
os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estavam sentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, e os tempos de dares ao galardão aos profetas, teu servo, e ao santo, e aos que te temem, e ao teu nome, e a pequenos, e a grandes, e o tempo de destruíres o que destrói a terra. E abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca do concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Frisando, ao soar da sétima e última trombeta, acontece o momento da ressurreição, e também é nesse momento que os reinos dessa terra, todos os reinos, todas as nações são entregues para o reino do Messias. É nesse momento que Satanás é aprisionado e o Messias desce sobre o Monte das Oliveiras e será rei sobre toda a terra a partir de Jerusalém. E aí cumprirá todas as profecias, a redenção de Israel. De Sião sairá a lei, o Messias reinará de Jerusalém. Será guardado os sábados, as festas bíblicas, e Israel irá ser atuante, anunciando a Torá, anunciando a lei de Deus, os mandamentos de Deus para as nações, porque todas as nações terão conhecimento, porque como Sofonias proferiu, o Eterno dará novos lábios para as nações, novo entendimento da palavra, para que possam andar nos seus caminhos. É no momento do soar da sétima e última trombeta, o momento da primeira ressurreição, a volta do Messias, e os reinos do mundo são entregues, e é nesse momento que é o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas. Que galardão? A ressurreição, o momento a qual os galardão da ressurreição será entregue para os profetas, para os salvos, para aqueles que dormem no Senhor. E no verso 19 diz que foi visto a arca do concerto, o céu se abriu, como nós lemos lá em 2 Pedro, que o céu irá se passar, irá se desfazer, e houve relâmpagos e vozes e terremotos e grande saraiva. Aqui há o cumprimento do que nós compreendemos ao soar da última trombeta, ao momento da redenção, da volta do Messias, e também o momento de nós termos o nosso corpo transformado, de estarmos com o Eterno, de estarmos vivendo conforme a sua lei, a sua palavra, sabendo que somos chamados para sermos bem-aventurados, para sermos sacerdotes de Deus e reinar com Ele, para herdarmos a nova Jerusalém, para estarmos diante da presença do Eterno. Por isso, vale a pena buscar um caminho de arrependimento, de aperfeiçoamento diante de Deus, de convertermos os nossos desejos, de não sermos levados pela nossa concupiscência, mas sermos movidos pelo Espírito do Eterno, de sermos movidos pela lei de Deus, pelos mandamentos do Eterno. Por isso, a palavra profética dos profetas, as palavras do Messias, as revelações de João, do Apocalipse, demonstra para nós que o tempo de conversão, o tempo de arrependimento é o tempo de hoje, é o tempo de nós nos dobrarmos à vontade de Deus, a guardarmos a lei de Deus, a permitir que a lei de Deus esteja escrita, internalizada, registrada em nosso coração, para que nós possamos sermos aptos para, se morrermos, dormirmos no pó da terra, despertarmos na primeira ressurreição. E se estivermos vivos, guardando a lei e os mandamentos do Eterno de Deus, iremos sermos transformados para encontrarmos com o Messias nas nuvens, para recepcionarmos Ele como Rei e dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor, e descermos com Ele sobre o Monte das Oliveiras, descermos com Ele sobre Sião, sobre Jerusalém, e para participarmos do reinado milenar com Ele, que no final de todas as coisas serão subjugadas, e Ele entregará o reino ao Pai. E o último inimigo
a ser aniquilado será a morte. Por isso, o amor de Deus, a lei de Deus está aberta para nós. Nós não fomos chamados para padecermos a segunda morte. O propósito de Deus não é que o homem se distancie dele, que o homem não aceite o profeta que ele enviou, o Messias, semelhante a Moisés, que cumpriu as palavras proféticas, que cumpriu a lei, que cumpriu a Torá, que cumpriu os mandamentos, que foi um homem justo, perfeito, divino, filho de Deus, mas 100% homem, que cumpriu os mandamentos como homem, como nós lemos, como o pecado veio por um homem, também a ressurreição, a vida eterna veio por um homem. Adão trouxe o pecado para toda a humanidade, através de um homem padecemos pela morte, mas também pelo único homem, o segundo Adão, que é o Messias, nós temos direito à ressurreição, à vida eterna, mediante a sua ressurreição. Pela ressurreição do Messias, temos direito de estarmos na eternidade com o Eterno e sermos sacerdotes. Por isso, não esquecendo, o Messias é o primogênito dentre os mortos, o primeiro, e mediante a sua ressurreição, nós temos direito da vida eterna e também da redenção de todas as coisas. Que o Eterno possa te abençoar, te guardar, que esta palavra, que o poder do Eterno continue a falar no teu coração, para que eu e você possamos buscar um verdadeiro arrependimento, nos converter da lei de Deus, envolvendo com os propósitos a qual o Eterno nos chamou, para que nós possamos estar no futuro, no reino, eternamente com Deus, e os nossos olhos, as nossas lágrimas serão enxugadas, e nós estaremos para sempre, sem morte, sem pranto, sem rancor, sem medo, e estaremos eternamente reinando com Deus no seu santuário, no seu tabernáculo, a qual Ele colocará dentre os homens, como Ezequiel proferiu e profetizou. O tabernáculo será colocado dentre os homens, e nós habitaremos para sempre com o Eterno e com o Cordeiro, com o Messias. Que o Eterno te abençoe, te ilumine, que a paz dele esteja no meu e no teu coração, que o Príncipe da Paz, o Messias, possa trabalhar no meu e no teu coração, nos convertendo para a sua lei e para os seus mandamentos. Que o Eterno te abençoe, que a misericórdia dele esteja sobre a nossa vida e que nós possamos buscar a lei do Eterno e obedecer a sua vontade para a redenção de todas as coisas, onde nós teremos parte do reino vindouro, do reino do Eterno, juntamente com o Cordeiro, juntamente com o Messias. Amém.